É muito chato quando você tem aí, por exemplo, uma cozinha que você quer quebrar a parede, integrar, fazer uma cozinha americana e de repente, pá! Ai, Rafa, o quê? Você encontra um pilar no meio do caminho. Ah, não. Ah, sim. Ou então quando você tem aquela viga grandona ali no ambiente que você não consegue fazer um rebaixo, que senão o ambiente fica baixo demais. Ou então um monte de dentezinho na parede com aqueles pilarezinhos sacados, sabe? Hoje eu vou te ensinar como é que você pode disfarçar ou então esconder essas coisas todas. Menino do céu, é o que eu tô precisando saber aqui em casa? Então fica no vídeo até o final, jovem gafanhoto, que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Fala pessoal, tudo bom? Ter uma estrutura assim meio que aparente na sua decoração pode ser meio frustrante às vezes, né? Pode ser que você tá querendo integrar um ambiente ali, você descobre que tem um pilar no meio da parede, ou então você não tá conseguindo fazer um rebaixo na altura que você queria, senão o ambiente fica baixo demais. Sejam essas quininhas que ficam na parede até na hora de você fazer uma marcenaria que não é tão legal. Rafa, por favor, diz pra mim que tem jeito de resolver isso aí. Tem sim, jovem gafanhoto. Eu separei aqui, ó, 10 dicas para te ajudar na hora de disfarçar essa estrutura aparente aí na sua decoração. Pode ser um ambiente integrado, pode ser uma cozinha com ilha, uma cozinha americana, pode ser numa sala, num quarto, enfim. Só o que você não pode esconder é o quê? É aquele like maneiro que você sempre deixa aqui embaixo. Por favor, não se esqueça de deixar o joinha. Isso ajuda muito fazer esse vídeo chegar para mais gente aqui no YouTube, pra gente ajudar mais pessoas com essas informações. E também, por favor, se você já tá sempre vendo os vídeos aqui e você não se inscreveu ainda, ajuda o nosso canal a crescer aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber sempre notificação quando tiver um vídeo novo, que pode ser que te ajude aí na sua construção, na sua obra e até economizar dinheiro no final. Tá bom, Rafa, já fiz esse negócio aí. Só me fala, por que fica parecendo pilar, viga, essas coisas todas? Então, por que isso pode acontecer? Quando você faz um projeto da sua casa, o primeiro deles ali é o quê? É o projeto arquitetônico, que é aquele projeto onde você tem a delimitação dos ambientes, o layout, onde tem parede, onde tem porta, onde tem janela. Depois que esse projeto está pronto, vem lá o seu engenheiro calculista e ele vai fazer o quê? O projeto de estruturas, que é onde ele vai lançar ali os pilares, as vigas, vai fazer os cálculos, aquela coisa toda. Depois que esses dois projetos estão prontos, o arquitetônico, o estrutural e os outros também, de instalações e tal, o que a gente faz? A gente pega esses projetos e coloca um em cima do outro para encontrar aonde cada um deles tem alguma inconformidade, sabe? Por exemplo, se tem um pilar que está mais espesso que uma parede, aí a gente pode controlar o quê? Engrossando um pouquinho mais aquela parede ali. Ou então tem uma viga que está muito grande passando de um ambiente, aí eu posso falar lá com o engenheiro, poxa, será que não dá pra gente redistribuir essa carga de maneira que esse pilar fique um pouquinho menor aqui, para eu conseguir fazer o forro de um jeito? Aí o engenheiro às vezes vai falar, ó, isso é possível, isso não é possível. E aí você vai alinhando. Isso é o que a gente chama de compatibilização de projeto. Muitas vezes quando isso não acontece, esses dentezinhos eles ficam aparecendo. Mas beleza, vamos dizer que você já está com esse problema, os dentezinhos nas paredes aí, como que a gente disfarça esse trem? É justamente o que eu preciso saber. Então vamos lá para a dica número 1, que é você fazer o quê? O nivelamento dessa parede. Essa é a dica mais óbvia, mas eu preciso citar para você. Quando você tem ali, por exemplo, desníveis que não são tão grandes, né, uns 3 centímetros, até um pouquinho mais, você consegue fazer esse nivelamento da parede utilizando ali, por exemplo, um reboco, ou até mesmo colando chapas de gesso acartonado. Dá para fazer isso tranquilamente. Agora, quando você tem ali ressaltos bem maiores, aí só fazendo isso não vai resolver. Ou então você vai gastar muito com massa para poder fazer isso. Nesse caso, eu acho interessante você fazer uma contraparede ali, por exemplo, com gesso acartonado. Tem a estrutura metálica e depois faz o fechamento ali com as chapas, né, com drywall. Nesse recurso é até legal, pessoal, porque você pode colocar um material isolante ali atrás, tá? Uma lã de rocha, uma lã de vidro, que ajuda muito na parte acústica e térmica da sua casa. Também dá para você deixar alguns espaços ali vazios, criando como se fossem nichos, que fica bem interessante. É, meu filho, mas ali fica acumulando um monte de poeira. Sim, jovem gafanhoto, tem decorações que são um pouquinho mais difíceis de limpar, tá? Prateleiras, nichos, e eu já falei sobre isso num vídeo desse assunto que eu vou deixar aqui em cima no card e aqui na descrição. Você também pode fazer esse nivelamento com alvenaria, só que demora um pouco mais e faz mais sujeira também do que com gesso acartonado. Dependendo desse desnível, dá até mesmo para você preencher, por exemplo, com EPS, colocar umas telinhas ali para não trincar e depois fazer ali o seu reboco tranquilamente. E cuidado, tá? Se esse desnível for muito grande, você tiver que preencher muito ali para poder fazer essa parede, pode ser que você perca uma área útil ali dentro do ambiente, principalmente em espaços muito pequenininhos. Dica número 2 é você utilizar a marcenaria. A primeira coisa que você pode fazer é parecido com a dica anterior, né? É você utilizar painéis para justamente nivelar essa parede quando tem algum desnível. Agora, se tem um pilar solto ali no ambiente, você também pode fazer como se fosse um envelopamento dele ali com a marcenaria, de preferência com a mesma marcenaria que você utilizou em alguns móveis que estão ali perto. Assim ele vai ficar muito mais
mais discreto. Isso é inclusive muito bom para quem tem aí casas com paredes tortas, tá? Ih, meu filho, minha casa é toda torta. Então tem um vídeo aqui no canal onde eu falo como que você pode disfarçar aí casas que estão fora de esquadro ou fora de prumo. Esse vídeo vai ficar aqui em cima no card e aqui na descrição. Com esse recurso do painel, quando você tem alguns dentes, pessoal, dá até mesmo para você colocar um espaçozinho ali atrás para ter uma porta de correr, que fica muito legal. Dá para você integrar e separar ambientes também quando você quiser. Dependendo do tipo de porta, dá até mesmo para ser uma porta oculta, que está sendo muito utilizado hoje em dia. Dá para utilizar um painel ripado de madeira, que é muito bonito. Inclusive, eu já fiz vídeo sobre painel ripado de madeira, tá? Tá aqui no card e aqui na descrição se você quiser ver depois. E dá para fazer várias outras coisas com marcenaria, tá? Inclusive um próprio móvel ali naquela parede. Assim você esconde totalmente esses desníveis. Se você tem um pilar solto ali no ambiente, você pode até fazer um fechamento um pouquinho mais afastado dele para criar ali algumas prateleiras e criar expositores, nichos, que fica muito bonito na decoração. E o legal dele ser vazado assim, com o ambiente integrado, então, é que você passa iluminação natural dos dois lados. Esse pilar que tá solto também, pessoal, ele pode ficar ali abaixo dele com uma bancada, seja ali de um home office ou até uma bancada de refeições mesmo. Pode ter um aparador, pode ser um barzinho, enfim, tem várias opções. Dica número 3 é você fazer pintura. Sim, esse aqui é um recurso mais barato, simples de fazer e ele ajuda a dar uma camuflada nessas estruturas que estão aparentes, principalmente se você utilizar a cor branca. Então, assim, é pintar os seus pilares e vigas de branco, de preferência se as suas paredes e teto também for branca. Porque o branco, pessoal, é uma cor bastante neutra e ela ajuda a refletir bastante a luz. Isso vai deixar esses elementos muito mais discretos, sem falar que vai dar uma amplitude maior para o seu espaço, principalmente em ambientes pequenos. Dá para você fazer com cor também, tá? Pintar uma parede toda ali de uma cor só, colocar uma textura, um cimento queimado, só vai perder um pouquinho dessa questão aí da amplitude que o branco traz. Se você tem o seu telhado ali com a estrutura aparente, ele também pode ser pintado de branco, que fica muito bonito aí e combina bastante com o estilo escandinavo. Mas se você quiser deixar a madeira aparente também, fica muito legal e fica muito mais atemporal, que é quando você tem uma decoração que ela fica à prova de moda, independente do tempo que passar, ela vai estar sempre atual. Quarta dica para você é quando você tem aquelas vigonas grandonas assim no ambiente, que elas estão tão baixas que se você colocar um rebaixo ali, vai ficar muito ruim no espaço. Ah, Ralf, eu queria tanto um rebaixozinho. Calma, jovem, mesmo que não tenha rebaixo, dá para ficar muito legal. Olha só algumas opções aqui. Primeira delas é você colocar prateleiras ou nichos ali. E na parte de cima, colocar alguns objetos decorativos, colocar livros ou até mesmo plantas, que fica muito legal. Isso até mesmo deixa a sua casa bastante chique, você nem precisa gastar muito para isso, tá? Já fiz um vídeo ensinando como deixar a casa chique gastando pouco. Esse vídeo também vai ficar aí embaixo na descrição se você quiser ver depois. Outra opção é você criar ali um fechamento com gesso, criando como se fosse uma sanca fechada. E aí você pode utilizar esse elemento para criar iluminação. Pode ter alguns spots embutidos que fica muito legal. Esse mesmo recurso pode servir para você esconder alguma tubulação, uma infra de ar-condicionado, alguma coisa do tipo. Tem vários tipos de sanca, tá, pessoal? Tem sanca fechada, tem sanca aberta, tem sanca invertida. Se você quiser entender um pouquinho mais, também tem um vídeo de sancas aqui na descrição. Gente do céu, não para de vir vídeo nesse negócio. Mas é porque tem gente nova chegando todo dia no canal, Jovem Gafanhoto. Tem gente que não viu esses vídeos que já existem. Eu preciso avisar que tem. E no caso das vigas, você pode fazer aquele recurso do item anterior, né? Que é pintar de branco para ficar mais escondido. Ou até mesmo você pode descascar ali aquela viga e deixar no concreto aparente, que também fica muito legal. Isso aí pode ser utilizado não só no estilo industrial, mas no minimalista, contemporâneo, até mesmo no estilo rústico. Mas se você tem esses dois ambientes, pessoal, e essa viga no meio, não tem problema se um desses ambientes tiver o rebaixo for um pouquinho mais baixo que o outro. Por exemplo, isso aí é muito comum em uma sala integrada com varanda. A varanda, geralmente, ela tem um rebaixo, né? Porque quando é prédio, você tem as instalações ali em cima do ralo do andar de cima. Ou até mesmo quando você tem uma sala com pé direito muito alto e uma cozinha do lado. A cozinha pode ser mais baixa. Eu, inclusive, até prefiro. Porque senão você pode ficar com um móvel aéreo ali muito solto naquela parede, acumulando poeira, aquela coisa toda. Ou ainda, se você gosta de revestir todas as paredes da sua cozinha, imagina uma cozinha autona, onde você tem que levar esses revestimentos em todas as paredes. Você vai gastar muito mais no final. No caso de deixar a viga aparente, dá até mesmo para você criar outras falsas vigas de madeira ali no seu teto, que fica muito legal e combina muito com aquele estilo farmhouse, que também tá muito na moda e o pessoal tá gostando bastante. Mas se você quer de qualquer forma deixar sem forro e não sabe como iluminar esse ambiente, tem um vídeo aqui no canal também falando de como fazer uma iluminação em ambientes sem rebaixo. Vou deixar esse vídeo também aqui na descrição, tá? Quinta dica para você aí é fazer molduras utilizando ali o seu pilar. Como que isso é possível? É o que eu ia perguntar, porque eu não entendi bolhufas. Calma que eu vou te explicar, jovem. Quando você tem ali, por exemplo, um pilarzinho sacado na sua parede, você pode ali na parte de cima dele, com o gesso acartonado, criar como se fosse uma sanca, sabe? Nivelada com ele. E assim você pode deixar uma cor só para esse elemento que tá ali, por exemplo, pintar de branco. E no desnível, na parte do fundo, você pode fazer uma pintura diferenciada, pode colocar um revestimento, pode colocar ali uma textura, um papel de parede, que fica muito legal. Dá até mesmo para você também colocar algumas prateleiras, criar expositores,
cores, botar uma iluminação ali diferenciada. Dependendo do desnível, dá até mesmo para você criar um móvel ali com o próprio gesso acartonado, né? Pode virar ali uma cristaleira, enfim. Essa moldura também pode ser feita de marcenaria se você quiser, tá? E se você, por exemplo, tem essa parede do lado de uma cozinha, você pode colocar esse fundo ali, onde tem um desnível, com o mesmo revestimento da sua roda banca, que fica mais discreto, ou até mesmo com a mesma marcenaria que você usou nos móveis da cozinha. Isso também traz mais unidade para esses dois espaços. E se minha parede tem um monte de pilarzinho desse aí, como é que faz essas molduras então? Boa pergunta, jovem gafanhoto. Nesse caso aí, ficaria estranho, né? Você fazer ali uma moldura e ter outros ressaltozinhos ali dentro. O que você pode fazer é o seguinte, aproveitar esses ressaltos, fazer um detalhe na parte de cima e na parte de baixo e criar como se fossem nichos. Isso fica muito legal. Você pode botar ali dentro desses nichos uma luminária, uma arandela, pode colocar um quadro, alguma coisa do tipo. Sexta dica para você é evidenciar de vez esses pilares e essas vigas. Pessoal, na decoração o negócio é o seguinte, se não dá para esconder, então a gente tem que evidenciar. Rapaz, mas o título do vídeo não é pra esconder esses negócios? Sim, jovem gafanhoto, mas quando você não consegue esconder, destacar também é um recurso muito legal para decoração. Seja descascando ali, como eu falei com as vigas, né, e deixando ali o concreto mais aparente, ou até mesmo botando uma pintura diferenciada, fazendo uma textura de cimento queimado. Esses pilares mais soltos, se eles não atrapalharem a circulação, eles podem até mesmo nascer ali em cima de uma ilha que você tenha. Pode servir até mesmo de suporte para você prender ali uma prateleira, colocar aquelas estruturas metálicas de metalon, sabe, com a madeira, que está sendo muito utilizado hoje em dia. Pode colocar plantinhas, objetos decorativos, tem uma iluminação legal. Se esse pilar ou essa viga, por exemplo, for de madeira ou de estrutura metálica, pode ser até mais interessante ainda elas ficarem expostas, sabe? Tudo vai depender, obviamente, do estilo da sua decoração. Dá até mesmo para você fazer um móvel na parte de baixo do mesmo material desses pilares, que vai criar uma unidade com o pilar e vai ficar muito bonito no final. Sétima dica para você disfarçar aqui os seus pilares é utilizar espelhos. Sim, ele é um ótimo elemento para você criar uma ilusão de ótica ali dentro do espaço. O espelho, pessoal, é um recurso incrível, principalmente para espaços pequenos. Você pode colocá-lo ali meio que virado para uma janela, isso traz até mais luz natural para dentro do ambiente, traz mais amplitude, fora que você esconde, né, todos esses desníveis aí que você tem na sua parede. Ou até mesmo em volta de um pilar que está solto ali também pode ser feito. Esse recurso aí é até muito comum em shoppings, você já deve ter visto em algum lugar. Oitava dica aqui para você é chamar a atenção para um outro lugar, e assim você tira o foco dos pilares. Como eu falei para vocês, você pode pintar o pilar viga ali, por exemplo, de branco, da mesma cor das paredes e do teto. Ela vai ficar mais discreta, certo? Se você levar a atenção para outro local, por exemplo, um painel que você colocou atrás da TV, uma cabeceira de cama bacana, um móvel, um sofá, alguma coisa interessante que você fez, você acaba tirando a atenção, por exemplo, desses outros elementos. Ou seja, esse aqui é um recurso para você utilizar junto com outras coisas e dicas que a gente já falou no vídeo de hoje. Rapaz, uma hora é pra evidenciar, outra hora é pra esconder. Eu tô ficando confuso, Ralph. Jovem gafanhoto, tudo depende da sua estratégia, daquilo que você quer para sua decoração. Não existe a fórmula perfeita, nem a mais certa ou a mais errada. Existe aquilo que você gostar mais. Por isso que você pode voltar nesse vídeo, ver essas dicas novamente para ver qual que você acha que se encaixa melhor com o seu gosto, com o seu estilo e com a sua casa. Nona dica para você aqui é você aumentar ainda mais esse pilar que está sacado na sua parede. Gente do céu, Ralph, pega aí no chão aí o parafusamento seu aí, rapaz. O Ralph ficou doido. Não, jovem gafanhoto, pensa só comigo. Imagina que você tem uma parede ali muito legal e você tem um pilarzinho pequenininho ali, uns 10 centímetros saindo no canto. Isso fica muito esquisito, certo? Agora, se você, ao invés de ter esses 10 centímetros com gesso acartonado, como eu já falei nas outras dicas, você aumentar ali para uns 30, 40 e ainda fizer aquela moldura lá em cima, também criando esse detalhe que a gente falou nas dicas anteriores, fica muito mais interessante, não é verdade? Então, quando você tem uma coisa muito pequenininha assim, às vezes é melhor você dar uma evidenciada nela mesmo, que ela fica mais interessante. Se você tem um pilar pequenininho ali saindo, por exemplo, perto da sua bancada, você pode estender um pouco mais, né, para criar como se fosse uma parede e transformar aquela bancada ali numa península. Numa fachada, eu uso muito desse recurso. Às vezes você tem ali a fachada e tem um pilar pequenininho ali embaixo. Aí, se você dá uma engrossada nele, criar um elemento, uma volumetria maior, ele ganha mais imponência e, inclusive, destaca muito mais a sua fachada. Décimo item aqui pra gente fechar o vídeo de hoje, jovem gafanhoto. Que bom, meu filho, porque tá saindo fumaça da minha cabeça e eu ainda não sei qual que eu vou usar. Por isso que você pode rever esse vídeo aqui quantas vezes você quiser, não se preocupa. Mas a última dica que eu trago pra vocês é simplesmente colar revestimentos. Assim como você pode fazer lá naquelas paredes com dente, com desnível que eu falei pra vocês, em pilares soltos também dá pra colar revestimento. Pode colar porcelanato, pisos cerâmicos, tijolinhos, pode colocar um papel de parede, pode colocar revestimentos 3D também. Só que no caso do revestimento 3D, você tem que tomar muito cuidado com essas quininhas ali em 45 graus. Tem que ter um ladrilheiro muito bom, que faça um acabamento muito legal nesse encontro pra você, porque senão vai ficar o quê? Igual um filhotinho de cruz credo.
Também dá para utilizar pedras, pessoal, que dá um ar mais rústico, que fica mais natural também, fica muito bonito aí para decoração. Mas agora eu quero saber de você aí, qual desses recursos que eu falei que hoje você mais gostou? Ou então qual deles que você quer usar na sua casa? Deixa aí embaixo nos comentários, a sua opinião sempre ajuda as pessoas que estão pesquisando sobre esse assunto. Tem muita gente que fica lendo nos comentários, sabia? Para poder tomar a melhor decisão lá para casa deles. Então você está sempre contribuindo aqui e ajudando outras pessoas. Muito obrigado de coração você que assistiu o vídeo aqui até o final. Por favor, não se esqueça do joinha, do like, isso ajuda muito aqui esse vídeo chegar para mais gente. E também se inscreve no canal se você não tiver inscrito ou inscrito ainda, com o sininho ativado para não perder os próximos vídeos, tá? Valorize sempre o seu sonho, contrate um arquiteto. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Vou ter que ver esse vídeo umas 10 vezes, que eu não sei se eu escondo ou se eu mostro pilar, tá... Ó, confusão, meu Deus do céu.